Espírito Santo. Amém. Ó coração amabilíssimo de Jesus, que com férvidos desejos e ardente amor, aspirais a aquecer a frieza e tibieza dos nossos corações, inflamai-nos e consumi-nos no fogo do vosso amor. Assim seja. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Caríssimos filhos, chegamos ao 11º dia da nossa catequese sobre o Sagrado Coração de Jesus. Ontem, meditamos sobre a segunda lei do reinado do coração de Jesus no mundo e como ele deseja reinar, pela lei da reparação. Hoje, ainda continuando no tema da reparação no coração de Jesus, compreenderemos como podemos ser chamados a sermos vítimas reparadoras do coração de Jesus. Hoje utilizaremos o livro de Santa Gertrudes, que o padre André Prévost publicou para nós, trazendo esta preciosidade. E esta santa nos diz que Jesus pede vítimas reparadoras ao seu coração, que é a própria chama do amor do coração de Jesus que atrai essas vítimas, do modo de que este amor consuma o nosso sacrifício e nos torne cada vez mais dignos do céu. Lembremos quando nós aprendemos nas catequeses passadas que nós também somos chamados a reparar por aqueles que não amam o coração de Jesus. Então, ao nos doarmos a este coração, esta chama de amor vai nos consumindo a cada sacrifício, a cada doação, a cada dor, para a salvação de tantos, como Deus assim o quiser. Santa Gertrudes vai nos mostrar que há uma relação profunda entre o amor e o sacrifício. Então, o amor é esta chama que pede uma vítima a se consumir. E o sacrifício é este que vai se permitindo consumir nesta chama do amor. Então, o amor é próprio de Deus, é próprio do coração de Jesus, como nós já vimos. O sacrifício é a nossa santificação, a nossa deificação. O que significa isso, filhos? Deificarmos é ir nos transformando em Jesus. É isso que ele nos chama ao imitarmos as suas virtudes, próprias do seu coração, que nos ama tanto. Então, a vítima, ela vai sendo consumida e a sua alma, à medida desta consumação, vai se unindo, então, ao coração de Jesus, ao próprio Cristo. E assim vamos nos santificando. Vamos nos tornando cada vez mais perfeitos pela caridade. Este é o chamado à perfeição, à santificação, a que todos somos convidados pelo próprio Cristo. Por isso somos chamados a imitá-lo, a sermos vítimas perfeitas do seu amor. Volto sempre a repetir isto, porque nós devemos amar sim os nossos sofrimentos, amar as nossas cruzes. O próprio Cristo nos diz em vários evangelhos, nos 4 evangelistas, ele nos chama a abandonarmos, a renunciarmos a nós mesmos e abraçarmos a nossa cruz. Então, é uma vida de cruz, mas esta cruz, nós veremos, ficará muito mais leve e muito mais fácil se nos deixarmos consumir por este amor que emana do coração de Deus. E à medida que vamos nos doando, o fim deste amor é sermos então essas vítimas íntimas do coração de Jesus, como a própria palavra da carta de São João para nós. Caritas est, Deus é amor. Ele é o próprio amor. Então, esta devoção ao Sagrado Coração de Jesus tem como meta a felicidade.
E esta felicidade é de união com as vontades, os desejos e as virtudes do coração de Jesus. E isso que temos meditado ao longo dessas pequenas catequeses, nos darmos a conhecer esta união de vontades, desejos e virtudes. Para isso precisamos conhecer quais são os desejos, quais são as vontades e quais são as virtudes do coração de Jesus. Então devemos nos tornarmos amigos da cruz. A isso somos chamados, como São João Evangelista e Santa Maria Madalena, que juntamente com Nossa Senhora estiveram ao pé da cruz. Mais uma vez, há aqui uma relação profunda com o nosso carisma, que nasce justamente aos pés da cruz. E temos como padroeiros Santa Maria Madalena e São João Evangelista, estes dois apóstolos do amor, apóstolos do coração de Jesus, que souberam escutar este coração e deixarem-se transformar por este amor. Então, esta união de amizade, de vítima com o coração de Jesus, nos chama a uma vida de amizade com este coração verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem do Cristo. E nós já meditamos as qualidades do amor de amizade. Então, toda a nossa vida vai passar por esta perfeição nesta amizade. Vai nos dizer então Santa Gertrudes, porque essa amizade ela consiste num amor mútuo, numa relação mútua, de desejos de bem de um para com o outro. Então, Jesus nos deseja o bem e nós devemos desejar o bem a todos, principalmente nesta união com o coração de Jesus. E lá é o primeiro lugar onde nós devemos retribuir amor com amor. Também já meditamos sobre isso. Então, a finalidade desta vida de amizade é uma só: o próprio coração de Jesus, que quer nos dar este coração. E nós devemos, então, aceitá-lo e também dar o nosso coração para ele. Então, nesta amizade perfeita entre o coração de Jesus e o coração, e o nosso coração, permeado de cruzes, dores e sofrimentos, vai nos gerar uma vida de amizade e uma vida de alegria. Então, essa seria a primeira vida que somos chamados. A segunda é a vida de religião. Esta vida de religião, ela tem 3 fins, vai nos dizer Santa Gertrudes, que são fins para o sacrifício. São fins para aceitarmos essas cruzes e imitarmos o próprio Cristo que se crucificou e morreu por nós. Quais são os fins? A vida de adoração, a vida de ação de graças e a vida de reparação. Hoje aqui nós veremos apenas a vida de adoração. Amanhã veremos então as outras vidas. Então, qual é o princípio da vida de adoração? É adorar a Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento, onde o próprio Espírito Santo vai nos ensinar, então, a adorar Jesus no seu corpo, no seu sangue. Então, o coração de Jesus forma em nós almas de perfeitos adoradores, onde nós vamos dando homenagens a Deus por meio desta adoração, deste amor. Então, esses adoradores em espírito, em verdade, vamos alcançando, graças. E requer, então, de nós uma difusão deste próprio espírito eucarístico. Então, as almas que são chamadas a serem almas reparadoras eucarísticas têm esta missão, né? De ir, então, propagando este espírito eucarístico, difundindo isso. Então, existem as almas eucarísticas, que vão possuir em suas almas o próprio sentimento de adoração que Jesus tem para com o Pai.
Olha que belo isso, filhos. Então, esta alma eucarística, ela vai reconhecendo o soberano domínio de Deus Pai sobre todas as coisas e vai se submetendo de todo o coração a abandonar-se plenamente a este amor, a esta adoração que o próprio Jesus tem para com o Pai. Então, a partir desses pontos, nós vamos agora meditar sobre o que é esse sacrifício de uma alma eucarística. Para isso, nós precisamos compreender que nos atos de adoração, nós devemos sempre nos prostrarmos diante de Jesus hóstia. Esse ato é próprio de uma alma eucarística. Ter o desejo de prostração diante de Jesus, de uma adoração solene, devida, digna a Jesus, Rei, Deus soberano que se faz presente ali. Por quê? Primeiro, porque Jesus é alvo. O que isso significa, filhos? Ele é o divino sol, ele é a luz, o calor de nossas vidas. Ele é a majestade de toda a terra e de todo o céu. E nós precisamos reconhecer isso. Isto é dogma de fé. É Jesus presente na Eucaristia, não é uma representação. É o Cristo, verdadeiramente, ali, em corpo, alma e divindade. Então, ele é o nosso alvo. No momento da adoração, nada mais nos importa. Segundo, ele é o modelo. Ali, o modelo de um Deus humilde, escondido, que se faz pequeno numa hóstia, que se sacrifica, que se humilha, que se aniquila cotidianamente por nós e continuamente por nós. Então, nós devemos fazer o mesmo. Então, uma alma reparadora eucarística, ela tem esses desejos de se aniquilar, de se sacrificar, de se humilhar por Jesus. Para a salvação dos pecadores, para consolar o coração de Jesus. Quem somos nós para podermos consolar Jesus? Ninguém, mas Ele assim o quer. É Ele mesmo que nos impele, é Ele mesmo que nos dá esta graça e nos chama a esta missão. E terceiro e último, Jesus é o órgão. O que é isso? Ele é a vítima. Ele é o cordeiro imolado, que se sacrifica por nós, pela Santa Igreja e pelo Papa, que é o Pedro, que é o representante na terra de toda a Igreja. Então, esta alma eucarística tem que ir se unindo a todos esses sentimentos, a todas essas vontades e a todos esses desejos que estão no próprio Jesus hóstia, de ser alvo, de ser modelo e de ser órgão. Então, numa adoração, não podemos jamais esquecer aqueles que são chamados as almas eucarísticas reparadoras de fazer atos de reparação. E essas adorações devem aquecer a nossa alma de forma diurna, noturna ou até perpétua. Muitos são chamados à adoração perpétua e temos vários institutos de almas eucarísticas reparadoras. E como Jesus nos chama a adorar, filhos? A adorar no silêncio, no escondimento, no recolhimento, na humildade em que ele se coloca. Então, uma alma adoradora, ela deve ser companheira do coro das dominações, que são os anjos que adoram, os anjos adoradores. Então, esta alma, ela tem esta união também com os anjos e também com os santos, que são adoradores e que o foram aqui na terra. Então, assim, nós poderemos desfrutar de todas as alegrias de uma adoração. A adoração, ela vai ordenar todas as coisas. A adoração vai gerar um reino de paz, de tranquilidade,
né? De nenhuma tribulação nos separará de Deus, não é isso que nos diz as Sagradas Escrituras em Romanos? E nos gerará o quê? Um alcance de uma vida própria com o beneplácito, ou seja, com o Espírito Santo. Então, isso tudo são frutos da vida de adoração, né? De uma alma eucarística. Então, para finalizarmos esta primeira vida reparadora ao coração de Jesus, quais são as virtudes de uma alma adoradora? Primeiro, o amor complacente para com Deus. Depois, a alma adoradora tem um abandono pleno e absoluto ao coração de Deus. E terceiro, ela tem uma dependência de Deus. Nada ela pode fazer se não for com o próprio Jesus. Isso por quê? Porque esta alma, ela reconhece Deus como Criador, como seu soberano Senhor, né? Ela recebe tudo do próprio Jesus, do próprio autor de nossas vidas, todos os bens para ela, para o próximo, para a sua família, né? Gerando então no seu coração esse próprio amor de complacência. Depois ela se torna submissa, né? Por isso ela consegue abandonar-se, ela vai se deixando dominar por Jesus. Ela não tem mais vontades, ela não tem mais desejos, nem sentimentos que sejam dela. Todos esses afetos são do próprio Jesus, do próprio coração de Jesus. E aí ela vai reconhecendo no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, toda esta união eterna com o coração de Jesus, numa prática de um abandono perfeito. E terceiro, ela vai se tornando completamente dependente de Deus, de todas as inspirações que o próprio Espírito Santo a conduz pelo aperfeiçoamento dos dons, né? Então mostra uma via unitiva, né? De completa união mesmo com Deus, que não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim, como diz o apóstolo São Paulo. E que nenhum obstáculo consegue então gerar um distanciamento para com esta alma e o coração de Jesus, e ela vai chegando então a uma total perfeição, né? E vai se deificando, santificando, chegando ao auge do que nós colocamos aqui. E para finalizar, só lembro que o ato de adoração, filhos, deve ser sempre de uma forma a honrarmos nosso Senhor. Então, Jesus deve estar exposto, né, no ostensório de forma honrosa. O altar deve estar bem preparado, ornado, com os melhores fogos, as melhores alfaias para o coração de Jesus, porque tudo isso vai mostrar o sentido místico do coração de Jesus, né? Que é os próprios braços da Virgem Maria guardando ali o seu bem supremo, né? Que é o ostensório. Então, e assim devemos cantar, louvar e glorificar a Deus durante a adoração, sempre com o coração muito humilde e reto. Então, filhos, hoje meditamos sobre os tipos de vítimas reparadoras ao coração de Jesus, meditando sobre a vida adoradora, as almas reparadoras eucarísticas. Amanhã continuaremos meditando sobre os tipos de vítimas reparadoras e meditaremos sobre a vida de ação de graças. Consagremos o nosso dia, a nossa vida ao coração de Jesus. Nós vos oferecemos, damos, consagramos, imolamos nosso próprio coração. Recebei-o e possuí-o todo inteiro e purificai-o. Iluminai-o e santificai-o, para que ele viva em vós, e que vivais e reineis nele, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém.
Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Deus abençoe, filhos. Com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.